Saudações a todos! Direito Penal em Exercícios. Eu sou o professor Vitor Vieira e o nosso intuito aqui é resolver questões de direito penal, trazer questões de direito penal para extrair dessas questões a maior quantidade de informações possível. Estudar a teoria na prática, certo? Hoje, o que é que nós temos? Separei questão envolvendo crimes contra a honra. Crimes contra a honra, tá? Então, vem aqui comigo para a gente ver qual a questão que foi trazida hoje para a gente resolver. Primeiro lugar, me coloco sempre aqui à disposição nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Twitter, @VictorJVieira, e também canal do Telegram, tá? No Telegram estamos lá com o canal Professor Vitor Vieira. Sempre à disposição. Isso aqui é para ajudar vocês, pessoal. O intuito aqui é ajudar nessa caminhada. Vamos embora? Olha só, questãozinha do CESP cobrada no concurso para agente penitenciário. Vamos aos fatos. Um indivíduo negro, síndico, já sei onde é que vai parar, né? Síndico do edifício onde morava, ao flagrar um morador da piscina do bloco com um recipiente de isopor cheio de bebidas alcoólicas, atitude que afronta a norma regimental proibitiva do condomínio, recriminou, dizendo simplesmente: "Você não pode fazer isso". Então já vimos que não houve nenhuma agressão verbal aqui por parte do síndico. Enfurecido, o morador retrucou a admoestação, proferindo ofensas relativas à raça e à cor do síndico, com a seguinte frase: "Negro safado e fedido, volte para a África, que é o seu lugar". Negro safado e fedido, volte para a África, que é o seu lugar. A ofensa foi proferida em voz alta, na presença de vários condôminos que usufruíam da área de lazer. Nessa situação, a conduta do morador configura a hipótese de... temos aqui um crime contra a honra, certo? Certo. Que crime vai ser esse? Vamos eliminar, vamos começar de baixo para cima. Olha só. O item E diz o seguinte: haveria uma retorção imediata, razão pela qual ele não poderá ser punido. Primeiro lugar, retorção imediata de quê? Que ofensa foi essa proferida pelo síndico que poderia configurar uma retorção à atitude do morador? Nenhuma, tá? Mas vamos aproveitar para fazer aqui uma revisão. E essa retorção imediata, ele não seria punido se fosse retorção imediata? O que é que diz o Código Penal acerca da retorção imediata? Quando a gente fala do crime de injúria, lá no artigo 140, parágrafo 1º, nós temos aqui a possibilidade de perdão judicial. O juiz poderá deixar de aplicar a pena. O juiz poderá deixar de aplicar a pena. Em que hipótese? Primeiro, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Então, quando o ofendido provoca de alguma forma a injúria. O ofendido provocou a injúria. Ou ainda, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Então, a retorção imediata. Ou seja, teríamos aqui duas possibilidades de não aplicar a pena. Primeira, quando o ofendido provoca de forma injusta, de forma reprovável aquela injúria. E a segunda, no caso de retorção imediata. Foi o caso? Não.
nós vimos aqui, de acordo com a narrativa, que o síndico simplesmente fez o quê? Chegou lá e disse, meu camarada, não pode ter bebida aqui. Ponto. Houve alguma provocação? Nenhuma. Tá? Houve alguma injúria? Não. Então posso alegar aqui uma retorção imediata? De forma alguma. De forma alguma. Tá? Então esse item é completamente equivocado. Completamente errado. Tá? Então não vamos marcar o item E. Vamos ver o item D. Difamação, razão pelo qual estará isento de pena, caso se retrate antes de proferida a sentença. Vamos lá. Difamação. Primeira coisa que você tem que entender acerca da difamação. Difamação exige um fato. A difamação exige um fato. Lembrando, quais são os crimes contra a honra? Eu tenho injúria, calúnia e difamação. Sempre que eu falar de calúnia e difamação, eu preciso de um fato. Preciso de um fato. No caso da injúria, no caso da calúnia, esse fato é um fato falsamente definido como crime. Já no caso da difamação, é a minha intenção. Estou imputando um fato ofensivo à reputação de alguém. Não precisa ser definido como crime, não precisa ser falso. Tá? Minha intenção é atingir a honra objetiva. Nesse caso aqui da questão, nós tivemos algum fato narrado? Não. Vamos relembrar aqui qual foi a ação, a frase, a fala do ofensor. Negro, safado e fedido, volte para a África que é seu lugar. Isso aqui não constitui fato. Isso aqui não constitui fato. Ou seja, isso aqui claramente não é crime de difamação. Isso aqui claramente é um crime de injúria, porque não há fatos narrados, certo? Na difamação, haveria essa isenção de pena no caso de uma retratação. Veja, nós teríamos aqui a aplicação do artigo 143. O que é que nos diz o artigo 143 do Código Penal? Que no caso de calúnia ou difamação, havendo a retratação até a sentença, há a isenção de pena, certo? Havendo a retratação até a sentença, há uma isenção de pena. Mas veja, qual é o ponto importante aqui que você vai lembrar? Quando a gente fala de calúnia e de difamação, nós estamos falando de fatos. A ofensa aqui é contra a honra objetiva, ou seja, a reputação. É o que a sociedade pensa daquela pessoa. Então, ao falar um fato ofensivo, está espalhando um fato ofensivo, estou atingindo honra objetiva. É o contrário da injúria, como a gente viu na questão, no caso de injúria. Nesse caso da injúria, está afetando a honra subjetiva, um pensamento pessoal do agente, tá? Um sentimento pessoal. Então, se eu estou atingindo a honra objetiva, se eu estou atingindo a reputação, e antes da sentença eu me retrato, eu consigo essa isenção de pena. Por quê? Ora, se eu causei um prejuízo à reputação e estou reparando esse prejuízo, o que é que o Código Penal diz? Parabéns, isento de pena, tá? Isento de pena. É como se fosse uma espécie do arrependimento posterior, né? É quase isso, estou reparando o dano após a consumação do crime. Eu posso utilizar a retratação na injúria? Não. Por que não? Ora, a injúria ofendeu o sentimento pessoal. Aquela coisa, jogue um copo no chão, depois tente montar para ver se o vidro vai ficar do mesmo jeito. Exatamente, é isso. Na injúria, não tem essa coisa, não, vou pedir desculpa, vai ficar tudo bem, né? Não fica tudo bem. Você já atingiu esse sentimento pessoal, não é possível a retratação. Retratação é uma justificativa perante a sociedade. Por isso é que só cabe retratação nos casos de calúnia e de
difamação. Olha que interessante, beleza? Vamos voltar aqui para a nossa questão. Voltando aqui para a questão, vamos ver o item C. Crime contra a honra. Oh, muito bem. Crime contra a honra. É crime contra a honra? Sim, é um crime de injúria. Sujeito à exceção da verdade. Professor, o que é essa tal dessa exceção da verdade? Veja bem, o que é que acontece aqui na exceção da verdade? Veja, quando a gente fala de crimes contra a honra, existe lá a previsão de um instrumento que é exatamente essa exceção da verdade. Quando você ouvir essa palavra exceção, no âmbito do direito processual, isso significa defesa. Exceção é vista como sinônimo de defesa, é uma espécie de defesa, tá? Então, exceção da verdade é uma defesa que o ofendido pode se utilizar para tentar não ser condenado. Como assim? Veja. Pensem no crime de calúnia. Crime de calúnia, estou imputando a alguém falsamente um fato definido como crime. Agora, se esse fato não for falso, eu tenho um crime de calúnia? Não, porque o tipo penal exige que seja falso. É imputar falsamente fato definido como crime. Se eu estou, por exemplo, relatando um fato que ocorreu, que realmente aquela pessoa praticou, um crime que a pessoa praticou, há crime de calúnia? Não, porque a calúnia exige que esse fato seja falso. Estou imputando falsamente. Ora, narrei uma determinada situação, imputei um determinado fato, a pessoa entra com uma ação contra mim. Eu vou me defender de que forma? Usando a exceção da verdade. Eu vou demonstrar que aquele fato não é falso, que aquele fato é verdadeiro, que a pessoa realmente praticou esse fato. Porque eu eliminaria um dos elementos lá do tipo penal e aí estaria isento de pena. Deu para entender? Essa noção é importante porque você vai perceber o seguinte: na calúnia é essencial esse fato ser falso. Ora, se é essencial, a exceção da verdade é utilizada como regra na calúnia. É a regra utilizar na calúnia. Eu vou ter algumas exceções lá no Código Penal que vão dizer que eu não vou poder usar naquelas hipóteses a exceção da verdade, mas a regra é que eu utilize. Agora vamos para a difamação. A difamação eu também estou falando de fatos, tudo bem. Agora, o fato precisa ser falso na difamação? Não. Eu estou apenas imputando alguém, estou ofendendo a imagem daquela pessoa perante a sociedade por meio de um fato ofensivo à sua reputação. É um fato ofensivo, não precisa ser falso. Então, teria sentido eu utilizar uma exceção da verdade? Não. Por quê? Porque aquele fato não precisa ser falso. Então não interessa se eu provar que o fato é verdadeiro ou não. Agora, a lei penal estabelece uma hipótese em que eu vou poder utilizar a exceção da verdade no caso da difamação. Que hipótese é essa? É o caso de ofensa, ou melhor, de fato que diz respeito a funcionário público no exercício de suas funções. Então, nesse caso, há um interesse maior e eu vou poder utilizar essa exceção da verdade. Então, veja, calúnia, eu utilizo a exceção da verdade como regra. Já na difamação, essa minha defesa é apenas em uma situação específica. Agora vamos para a injúria, já que a questão trata de injúria. Eu posso utilizar a exceção da verdade na injúria? Não, porque injúria eu estou falando de ofensas, eu não estou falando de fato. Não tenho que se comprovar. Estou ofendendo alguém. Seu ladrão, né? Seu corno. Eu vou provar que o cabo é corno ou não? Isso não faz sentido. Eu estou ofendendo a pessoa. Não tem sentido eu provar que aquilo ali é verdade ou não. Ah, eu vou provar que ele é corno mesmo. Não interessa. Não interessa, porque você está já ofendendo aquela pessoa. Então, não é possível a exceção da verdade nos crimes de injúria. Olha como esse raciocínio é interessante para você conseguir compreender essa diferença e não cair mais nessas pegadinhas, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa tela, a gente tem o seguinte, olha, crime contra a honra sujeito à exceção da verdade? Não, por quê?
porque não cabe exceção da verdade nos crimes contra a honra. Aí o item B diz o seguinte: crime contra a honra, sujeito à ação penal pública incondicionada. Crime contra a honra, sujeito à ação penal pública incondicionada. O que é que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui o crime contra a honra, que em regra, vai ser crime de ação privada. Crime de ação privada, certo? Agora, quando a gente fala desse caso da injúria qualificada por conotação racial, nosso gabarito é aqui a letra A. Injúria qualificada por conotação racial. Por quê? Ele utilizou aqui expressões: negro, safado e fedido, volte para a África que é seu lugar. Então ele ofendeu, ele utilizou aqui, safado, fedido, só que ele utiliza de expressões raciais. Nesse caso, nós temos o injúria qualificada por conotação racial, letra A. E qual vai ser a ação penal nesse caso? No caso da injúria qualificada por conotação racial, a ação penal é condicionada à representação. Então, é uma ação que continua sendo uma ação pública, mas ela é condicionada à representação do ofendido. Onde é que nós estamos aqui? Nós estamos no parágrafo 3º do artigo 140. Artigo 140. Isso aqui é interessante para a gente lembrar o seguinte, Então, se essa injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, nós temos essa chamada injúria racial. Tá? Podemos chamar aqui de injúria racial. Agora, vamos entender o seguinte: a regra é que a injúria ou os crimes contra a honra sejam de ação privada. Então nem vou para o Ministério Público, eu mesmo contrato um advogadozinho e entro diretamente com essa ação. Mas, no caso dessas duas formas qualificadas, essa aqui é a injúria racial. E aqui nós temos a injúria real. Quando a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem alvitantes. Então estou aplicando aqui uma violência não para agredir, mas para ofender a dignidade da pessoa. Se dessa violência resulta lesão corporal, se da violência resulta lesão corporal, o que é que nós temos? Nós vamos ter um crime de ação penal pública incondicionada. Crime de ação penal pública incondicionada. E no caso da injúria racial, esse crime é condicionado, é uma ação pública condicionada à representação. Eita, professor, que negócio bagunçado. Não fica com raiva de mim, não, fica com raiva do legislador, tá? Então, vejam bem, o que é que nós temos aqui? Como regra, crimes contra a honra são crimes de ação penal privada. Crimes de ação penal privada. Mas essas formas qualificadas trazem duas exceções. Lá no Código Penal mesmo, você vai ver essas exceções, tá? Aqui vai dizer o seguinte: se essa injúria real for praticada, se dessa violência decorrer uma lesão corporal, não é mais ação privada. A ação é pública e é incondicionada. Agora, se eu estou falando de uma injúria racial, nós vamos ter uma ação penal condicionada à representação. Vai ser pública, mas é condicionada à representação da vítima. Nesse caso, o síndico foi ofendido, sofreu injúria racial. Ele pode diretamente entrar com uma ação penal contra o ofensor? Não. Ele vai oferecer uma representação
para que esse crime seja investigado, para que o Ministério Público ingresse com uma denúncia, que ingresse ali com ação penal pública, tá bom? Outro ponto, lembra também que a gente tem uma súmula do STF que fala sobre ação penal no caso do funcionário público. Quando o funcionário público for vítima de crimes contra a honra, no exercício de suas funções, claro, ele tem duas possibilidades. Ou ele oferece diretamente, ou então ele vai lá, representa junto ao Ministério Público para que o Ministério Público ingresse com ação penal, tá? Lembrem-se disso, a ação penal em crimes contra a honra é tema importantíssimo. Outro tema importante que eu quero tratar com vocês é exatamente aqui o julgado do STF de 28 de outubro de 2021, que diz o seguinte: crime de injúria racial é espécie do gênero racismo, portanto é imprescritível. Isso vai cair demais. Então, o que é que nós temos aqui? Qual é a diferença entre injúria racial e racismo? Injúria racial, a questão trouxe um exemplo maravilhoso. Disse o quê? Eu estou ofendendo a pessoa, seu safado, né? Seu safado, seu negro safado, volte para a África. Há uma ofensa ao indivíduo com a utilização de elementos raciais. O racismo é algo mais genérico, é algo que é direcionado à raça como um todo, tá? Se eu tenho a intenção de ofender uma pessoa usando esses elementos, eu tenho injúria racial. Foi o que o STF disse. O racismo é considerado um crime imprescritível pela própria Constituição. E aí o que foi que o STF decidiu? Que não só o racismo é imprescritível, mas a injúria racial também deve ser considerada imprescritível. Tá bom? Vocês acham que isso não vai cair, não? Vocês acham que isso não vai cair? Isso vai despencar nas provas, tá? Isso vai despencar nas provas. Ainda sobre injúria, ainda sobre crimes contra a honra, quero trazer aqui outra observação. Eu acho interessante porque a gente pega uma questãozinha aí, que em tese é uma questão, né, bem simples, bem tranquila. Olha o que a gente já trouxe de informação, olha quanto a gente já está debatendo acerca dessa questão. Mas eu quero trazer algumas observações, até com base em uma outra questão da mesma banca. Olha só essa outra questão. Crime contra a honra é considerado crime contra a pessoa. É crime contra a pessoa? Sim. Crime contra a honra está dentro do título dos crimes contra a pessoa. Então é importante que você conheça os títulos, os capítulos. Saiba onde é que você está dentro do Código Penal. E a sua pena será aumentada caso seja cometido contra funcionário público em razões de suas funções. Eu tenho um aumento de pena nesse caso? Sim. Então, item está correto. Agora, atenção para as hipóteses de aumento de pena. Artigo 141. As penas combinadas nesse capítulo, que capítulo dos crimes contra a honra? Crimes contra a honra é o capítulo 5, dentro do título 1, que é crimes contra a pessoa, tá? Essas penas são aumentadas de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido. Olha só, contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, contra o funcionário público, exatamente isso que foi cobrado. Volto já para fazer essa observação. Crime praticado na presença de várias pessoas. Olha a questão, a primeira questão que a gente resolveu, caberia também aqui um aumento de pena, porque o síndico foi ofendido na presença de várias pessoas. E contra maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto no caso de injúria. Por quê? Porque aqui nós já temos lá a injúria racial, que vai trazer uma pena qualificada, tá? Mas eu quero chamar a atenção para essa inovação que entrou em vigor em dezembro de 2021. Cuidado com o seu material.
dezembro de 2021. O que é que nós temos aqui? O acréscimo dessa parte final. Também haverá aumento de pena a crimes praticados contra o presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que você vai lembrar? O que é que você vai lembrar? Crime praticado contra o chefe dos poderes vai ter aumento de pena de 1/3. Praticado contra o presidente do Senado, da Câmara e do STF. Por que que isso é importante? Por que que isso vai cair na tua prova? Porque a gente teve a revogação da Lei de Segurança Nacional. E muitos dispositivos que estavam lá na Lei de Segurança Nacional vieram para o Código Penal. Se você abrir o seu Código Penal, você vai perceber, se ele estiver atualizado, é claro, você vai perceber que existe um novo título lá atrás. Foi acrescentado um outro título que traz muitos crimes que já estavam previstos na Lei de Segurança Nacional. Tá? E esse aumento de pena decorre dessa mesma lei, que revogou a Lei de Segurança Nacional e trouxe muita coisa para o Código Penal. Então nós temos situações novas. As bancas adoram situações novas. Então isso vai cair na tua prova. Então lembra aqui do que está aqui em cima. Ó. Aumento de pena de 1/3. Aumento de pena de 1/3 quando a vítima for chefe de qualquer dos poderes. Presidente da República, chefe do Executivo. Lembra do Legislativo? Presidente da Câmara, presidente do Senado. E lembra do Judiciário? Presidente do STF, tá bom? Beleza, tranquilo. Então, mais uma vez, de uma questãozinha, a gente trouxe aqui informação pra caramba, tá? Trouxemos informação pra caramba pra gente conseguir analisar de forma bem detalhada esse assunto. Não deixe de ler a letra da lei. Letra da lei é muito importante para que você resolva essas questões. Beleza? Então, fico por aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, comente o que é que você quer ver resolvido aqui, qual é o tema, qual é o assunto que você quer ver aqui em resolução de questões. Tá bom? Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade.